Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre análise de texto de opinião. O texto de opinião escolhido será o editorial. Há vários textos de opinião, né? Mas o escolhido vai ser o editorial. Vamos falar um pouquinho, tá bom? Olha só, vou apresentar a imagem para vocês. Textos jornalísticos, vamos relembrar porque vocês estudaram, né, na última aula sobre isso, sobre os textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, internet, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. É o objetivo, gente, do texto jornalístico, é comunicar e informar. Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade. Nós encontramos textos jornalísticos na TV, no celular, ao acessar a internet, computador, no rádio. Gente, em todos os veículos de comunicação nós encontramos textos jornalísticos. Aí aqui, para continuar, pontuei vários gêneros textuais que encontramos na esfera jornalística. Encontramos notícia, que é um dos principais gêneros veiculados, né, do texto jornalístico, reportagens, que há diferença entre notícia e reportagem, a reportagem é mais aprofundada, entrevistas, pertencem também à esfera jornalística, textos publicitários, classificados, artigo de opinião, por exemplo. E coloquei em destaque aí editoriais, que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Análise de editorial. Crônicas, também é encontrado na esfera jornalística, charges, cartas do leitor, tá bom? Esses aí são gêneros, alguns gêneros da esfera jornalística, com destaque aí para o editorial. Olha só, gente, o que é o editorial, né? Que gênero textual é esse? Gente, editorial é texto argumentativo. Por que é argumentativo? Porque o editorial, ele traz argumentos para comprovar uma tese, uma opinião, que tem como função apresentar a opinião de um determinado veículo de comunicação acerca de algum tema. Assim, ele é um texto constante no universo jornalístico, sejam em veículos de mídia impressos, digitais ou audiovisuais. Por se tratar de um texto essencialmente argumentativo, ele possui a estrutura básica de outros textos, com a diferença de que não é assinado, justamente por apresentar uma opinião institucional. Gente, nos textos jornalísticos, nós temos textos de opinião e textos que não são de opinião. Por exemplo, a notícia ela não é um texto de opinião. A notícia ela informa um fato, um acontecimento, e está no jornal. O editorial, ele também está no jornal, só que ele é um texto de opinião, porque ali as pessoas colocam seu posicionamento acerca de um tema, e esse tema deve ser um tema relevante, um tema polêmico, né, que esteja sendo falado socialmente, tá bom? Então, como foi lido, o editorial é um texto essencialmente argumentativo, porque quando você se posiciona, quando você manifesta uma opinião, você precisa comprovar por que se pensa daquela maneira, né? E para comprovar, você precisa de argumentos, dados estatísticos, fala de especialistas, causa e consequência e outros tipos de argumentos, tá bom? O editorial, como foi lido para vocês, ele não é assinado. Por quê, gente? Muitas pessoas confundem com artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é assinado, né, por um especialista, pelo articulista, e já o editorial, ele não é assinado porque manifesta a opinião do jornal a respeito de determinado tema. Então, você vê muito nos jornais a seção de carta ao leitor, né? A carta é como se fosse um texto sendo direcionado ao leitor, um texto do veículo de comunicação para o leitor, é um editorial. Quando ele é assinado, abaixo do nome, vem dizendo que aquela pessoa é o editor da revista, né? Então, ali há um conjunto de pessoas que colocam o posicionamento do jornal a respeito de um tema.
vamos continuar, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é editorial, tá bom? O editorial é produzido porque o periódico tem uma motivação para a escrita do texto, algum fato, atual ou não, que desencadeará reflexões e posicionamentos a serem fundamentados. Esse posicionamento, é válido ressaltar, não é a opinião do editor-chefe, pois ele não escreve e defende pontos de vista pela perspectiva dele. Falamos isso agorinha, não é a perspectiva do editor, mas é uma perspectiva, um olhar sobre determinado assunto representado por toda a equipe de redação, que compõe aquele periódico, né? Aquele jornal daquele dia em questão. Tá bom, gente? Agora vamos lá, nós vamos falar sobre comparação de fontes de editoriais de jornais. Vamos ler um trecho de um editorial e observar como outras fontes abordam assuntos semelhantes e entender a opinião de cada um a respeito do tema abordado. Tá bom, gente? Vamos lá, olha só. Olha esse título. Editorial do Estadão. Estadão é o nome do jornal, tá? Absurdo dobrado. O fundo que financia campanhas eleitorais com dinheiro público nem deveria existir, mas pode mais que dobrar. Então vejam, gente, que desde o título você vê posicionamento, né, desse jornal. Ele coloca o quê? Que isso é um absurdo dobrado. É um absurdo esse fundo que financia as campanhas eleitorais que saem do nosso dinheiro, do dinheiro público. E o Estadão coloca que isso nem deveria existir. Mas, infelizmente, pode mais que dobrar. Ele não coloca infelizmente, né? Mas pelo fato que ele diz que é um absurdo dobrado, mas pode mais que dobrar. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha poderá receber até 3,7 bilhões no ano que vem. Um acréscimo de 2 bilhões em relação ao valor estabelecido no ano passado. É o que prevê o parecer do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Cacá Leão. Então, gente, observem o posicionamento do Estadão a respeito desse fundo que financia campanhas eleitorais que pode dobrar, né? Os termos que ele coloca para se posicionar é absurdo, nem deveria existir, tá bom? Diferente da notícia. A notícia não pode vir posicionamento no título, somente informa o fato. Agora vamos ler outro título com o mesmo tema, tá? Outro título de editorial. Estamos falando de editorial, tá bom? Vaquinha virtual e fundo eleitoral. Olha só, gente, vaquinha virtual e fundo eleitoral. Vejam que no título, essa fonte, né, essa fonte, ela já não mostrou posicionamento no título. Não mostrou como se posiciona, o que pensa a respeito desse fundo eleitoral. Tá bom? Agora vamos ler ali o trechinho abaixo para ver o posicionamento desse veículo de comunicação, tá? Não bastasse a farra do fundo eleitoral de 4,9 bilhões à disposição dos partidos, os candidatos a cargos eletivos também podem receber dinheiro por meio de financiamento coletivo na internet, o chamado vaquinha virtual. Gente, então aí você entende por que o nome vaquinha virtual, né? Porque os políticos, os candidatos, quer dizer, a cargos eletivos, podem receber dinheiro, né, coletivo por meio da internet, chamado vaquinha virtual. No título, essa fonte não se posicionou a respeito do fundo eleitoral, mas vejam que na primeira linha ele se posiciona. Não bastasse a farra do fundo eleitoral, a farra, né, utiliza o quê? O que é farra no sentido literal, né? Bagunça, festejo, sem medidas. Então, utiliza para falar sobre o fundo eleitoral. Então, vejam que o editorial tem de haver posicionamento. E observem como esse jornal se posicionou e como aquele anterior se posicionou também. Você observa que ambos não são a favor desse fundo eleitoral, tá bom? Agora, a terceira fonte, olha só, gente, mostrando aí na parte superior para vocês. Editorial, Fundo Eleitoral da Vergonha, né, e tem a data. Gente, olha esse título, Fundo Eleitoral da Vergonha. Então, diferente do último que nós lemos, esse editorial, o título já se posiciona, né? Como se posiciona pelo termo da vergonha,
né? Então, também você observa que os três títulos que eu li para vocês, eles se posicionam, lógico, com palavras diferentes, porque são escritos por pessoas diferentes, editores diferentes, mas o pensamento em relação ao fundo eleitoral é o mesmo para os três jornais que nós vimos aí o título dessa matéria, desse editorial, tá bom? E abaixo nós temos outro título, tá bom? O fundo eleitoral distorce a democracia, né? Distorce, vai de encontro à democracia, não revela aquilo que é a democracia, tá bom? Então, você também observa que é outro título que se opõe ao fundo eleitoral, mas cada um com uma abordagem diferente, tá? Agora, gente, né, como mostrado para vocês, nós vamos fazer um exercício. Nós falamos sobre o que é editorial, é um texto de opinião, que ele não é assinado. Quando é assinado é pelo editor-chefe, mas não mostra o posicionamento dele, e sim daquele veículo de comunicação. Estudamos também que cada veículo de comunicação se posiciona de maneira diferente, né, no editorial sobre uma mesma temática, tem formas diferentes de escrever sobre determinado tema, e dependendo do tema, podem se posicionar de maneira diferente. O que nós vimos, as 4 ou 5 manchetes que nós lemos, né, dos títulos dos editoriais, eles se posicionam da mesma maneira, contra, né, esse fundo eleitoral. Colocam como absurdo, como farra, né, que distorce a democracia, entre outros termos. Agora vamos fazer um exercíciozinho sobre editorial. Vamos lá? Para escrever um editorial, o autor precisa: letra A, criar fatos e personagens conforme sua imaginação. Letra B, para escrever um editorial, o autor precisa utilizar-se de um assunto pouco conhecido pelos leitores. Para escrever um editorial, o autor precisa, letra C, falar sobre uma realidade polêmica. Ou, letra D, para escrever um editorial, o autor precisa ser complexo e utilizar um vocabulário acima do padrão. Então, o que precisa, gente? Qual o gabarito dessa questão? Vamos lá, vamos verificar qual é o gabarito? É letra C. Para escrever um editorial, o autor precisa falar sobre uma realidade polêmica, porque é um assunto real, é um assunto social, e ele é polêmico porque ele é discutido, ele é falado na sociedade. Então, ele precisa disso, falar sobre um tema, né, uma realidade polêmica. Não é a letra A, porque não cria fatos e personagens, não é texto narrativo, conforme sua imaginação, não é um texto literário, é um texto não literário. Letra B, por que não é a letra B? Um assunto pouco conhecido pelos leitores? Não, ele não precisa ser um assunto pouco conhecido pelos leitores. Talvez você não conheça determinado assunto, mas não é isso que precisa para ser escrito um editorial, tá bom? Pelo contrário, é algo que está sendo falado, que está sendo amplamente discutido na sociedade. E não é a letra D, porque não é para ser complexo. Complexo é difícil. Um editorial é sim utilizado a norma padrão da língua portuguesa, mas não é para ser escrito. O autor precisa ser complexo, né? Dificultar ali a leitura, um vocabulário acima do padrão. Como as pessoas vão entender, né, o que trata o editorial? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje, tenham entendido esse gênero textual e essa observação de que como cada editorial aborda determinada temática, tá bom? Sejam leitores críticos, leiam bastante, conheçam muito sobre vários assuntos discutidos na nossa sociedade. E acessem a plataforma EduqueAcre para rever essa aula novamente. Obrigada!